a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Amada igreja do Senhor nosso Deus, o apóstolo Paulo, como falamos segunda passada, o apóstolo das missões, também o maior doutrinador do Novo Testamento, depois de Cristo Jesus, aquele que mesmo não tendo visto a Cristo em carne, o Senhor apareceu para ele depois que ele, assim foi feito apóstolo. Ele disse que pela vontade de Deus era apóstolo, pregador e doutor dos gentios. E o apóstolo Paulo, sempre preocupado com a igreja do Senhor, que é natural de todos aqueles que são chamados por Deus, preocupar-se com a noiva. Ele sempre estava a fundar igrejas, quando possível passar por elas, visitando-as, e sempre deixando alguém na responsabilidade de cuidar, e enviavam cartas, a fim de que pudesse chamar a atenção, instruir, orientar em como o povo deveria se portar até que o dia de Cristo chegue. Geralmente, quando Paulo fala do dia de Cristo, ele está falando do arrebatamento. Quando ele fala do dia do Senhor, que geralmente ele se reporta no contexto ao que acontecerá depois do arrebatamento na terra. E nesta noite eu convido a igreja para meditarmos um pouco no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, para que nós pensemos um pouco subordinado a esse tema: como aguardar o arrebatamento. O apóstolo Paulo falou bastante acerca das coisas futuras, e aqui no capítulo de número 4 ele traz algumas advertências. E o que é maravilhoso de ler a Bíblia Sagrada é que, embora sendo um livro já de muito tempo, todas as vezes que lemos a Bíblia, é como se ela tivesse sido escrita hoje, vivendo e vendo as coisas que nós estamos atravessando. E é por esse motivo que esse livro chama tanto atenção. Livro mais vendido, livro mais lido, e qualquer revista secular, quando está sem a venda que desejava ter, já lança um tema bíblico, como coisas do futuro, passado, morte ou inferno, e de repente a venda vai lá para cima, porque na realidade é um livro que desperta a curiosidade de todos. Quando eu chamo a atenção dos irmãos mais uma vez para meditarmos nesta carta, que é a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, chama-me a atenção como Paulo começa esse capítulo. Ele diz: finalmente, irmãos. Paulo nunca se coloca em grau de superioridade a ninguém, embora todos nós o vejamos como destaque no Novo Testamento, mas ele sempre chamava os irmãos assim, de irmãos, se reportava a eles como igual a eles, porque de fato, de verdade, o Evangelho nivela a todos nós. É verdade que, embora na igreja tendo várias faixas etárias de idades, embora Deus chamando e vocacionando alguns para a sua obra, mas quanto mais alguém é elevado na obra do Senhor para cuidar do povo de Deus, mais ele deve se tornar servo, porque nada mais é do que isso. O Senhor sempre que levanta alguém é para que este ou aquela
seja levantado no propósito de servir. E Ele mesmo deu-nos uma lição extraordinária, do capítulo de número 13 de João, quando Ele pega a toalha, lava os pés aos discípulos, e Ele disse: eu deixo para vocês o exemplo. João 13:15. Embora no capítulo 13, versículo 7, Ele dissesse: vocês não sabem o que estou fazendo agora, mas futuramente entenderão. Porque muitas das coisas que Deus faz, no momento nós não compreendemos. Posteriormente, quando o propósito é alcançado, é que nós vamos compreender, porque somos lentos no raciocínio quanto às coisas espirituais. O apóstolo Paulo escreve dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos. É um pedido que ele faz. Ele não está exigindo, é apenas um pedido. E isso faz todos aqueles que amam e conhecem a palavra de Deus. A nossa função é estudar a palavra, orientar ao povo, mas tudo que dissermos não passa de um pedido, porém um pedido em nome do Senhor. E a igreja, que é a ovelha, ela para, ouve e atenta, porque para isto somos chamados de ovelhas. A ovelha escuta e obedece à voz do pastor, do sumo pastor e bispo de nossas almas, Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele diz que era um rogo, era um pedido, e ele diz que dentro disso ele estava a exortar a igreja, que é chamar a atenção cuidadosamente ou carinhosamente, é chamar a atenção como que sentindo, como ele mesmo dizia, sentindo dores de parto, até que Cristo fosse gerado na vida das pessoas. Todo verdadeiro líder, ele sentirá isso pelo povo, sempre se sentirá empolgado ao ver a igreja prosperar, as coisas acontecerem como devem, e também se entristecerá quando o propósito e o objetivo não for alcançado. É verdade que nós não somos movidos por causa da multidão, os aplausos, abraços ou até mesmo elogios. Mas uma coisa é verdade: quem é da igreja que não se empolga? Por exemplo, ontem pela manhã, quando aqui estivemos na escola bíblica dominical, o templo bastante repleto de pessoas. A quem dera que toda a escola bíblica dominical fosse semelhante ao culto de ceia de ontem, que o templo não foi possível de comportar todas as pessoas. Mas infelizmente, às vezes, a escola bíblica dominical não é nem sempre assim. Bem como o culto de ensino num dia como esse, a gente pergunta-se: cadê o pessoal de ontem? Todavia, a igreja de Cristo, ela vai marchando, ela não olha para trás. Nós não somos baseados no movimento, nem tampouco no número de pessoas que se aglomeram. O nosso compromisso é com Cristo, com a palavra, e a igreja vai marchando rumo a Canaã celestial. O apóstolo Paulo diz: tanto peço quanto exorto, e é tudo no nome do Senhor Jesus. Não adianta nós fazermos absolutamente nada se não for no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus Cristo que as pessoas são salvas, é no nome de Jesus que as pessoas são curadas, é no nome de Jesus que as pessoas também são batizadas no Espírito Santo, e é no nome de Jesus que pregamos que em breve Ele voltará e nós estamos aguardando o seu retorno. A igreja de Cristo marcha confiante nessa bendita promessa da volta de Cristo Jesus. Mas para que saibamos que Cristo voltará, voltará para nos buscar, precisamos nos preparar, aguardar esse dia. A bem da verdade, a verdadeira igreja de Cristo, ela está preparada.
Mas nós compreendemos que nem sempre, quando nós nos reunimos, todos são igreja. É verdade que alguns são visitantes, outros estão no nosso meio, mas ainda Cristo não fora gerado neles. Alguns estão como que duvidosos, alguns em pecado por ignorância e outros em pecado por rebeldia. E é por esse motivo que, embora muitos não compreendam porque tanto nós nos reunimos, e sempre a prioridade é a palavra de Deus, mas o propósito é exatamente esse: que Cristo esteja nos melhorando, que Cristo esteja trabalhando na vida de cada um de nós até chegar aquele dia. A Bíblia diz que era no nome do Senhor que Ele orientava os irmãos, e diz assim: como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. A igreja de Cristo, ela tem um modo de viver, e não somente de viver, mas também de agradar a Deus. Infelizmente, há muitos que estão preocupados em agradar aos homens, em agradar as pessoas. Sempre a pergunta nossa é: será que vão se dar bem com isso? Será que estarão bem quando eu falar isso, cantar desta forma, fazer aquilo? Quem é que não se preocupa? Todos que lideram têm esse tipo de preocupação. Mas a maior preocupação que deve estar acima de todas estas e de outras não citadas é, em primeiro lugar, agradar a Deus. Porque quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, do púlpito ao zelador da igreja, foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi o Espírito Santo quem convenceu cada pessoa, tirou da idolatria, da prostituição, das drogas, sejam elas legalizadas ou não, tirou do vício, como diz a Bíblia, nos arrancou do monturo, e nós estamos aqui hoje nas mãos do Senhor como uma joia que ainda está sendo trabalhada até que seja dia perfeito. É isso que nós estamos aguardando. A Bíblia Sagrada diz que eles deveriam andar de uma maneira que conviesse, e nós também devemos andar de uma maneira que convém, não como não convém. E a Bíblia diz: andar e agradar a Deus. O problema nem sempre é andar, porque querendo ou não nós estamos andando. Alguém está andando no caminho certo, outro meio que certo, outros achando que é certo, mas já estão totalmente fora do caminho. Mas nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras e procurar andar de uma forma que agrade a Deus. E a Bíblia diz assim: assim andai, mas continueis a progredir cada vez mais. Uma das coisas mais tristes da vida cristã, seja na vida ministerial ou na vida como servo de Deus e serva de Deus, é quando alguém se acha no ápice e que não mais precisa de mudar. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver alguém que acha que não precisa mais de absolutamente nada. Todas as pessoas em sua volta são defeituosas, todas são complicadas demais, mas ele ou ela parece que já está no ápice da santidade. É só um engano. E é ruim quando a pessoa chega a esse tipo de pensamento. Não é porque alguém tem um título, tenha chegado a alguma posição, que não possa uma vez ou outra ser orientado, até mesmo chamado a atenção, uma vez que são tantas coisas que nós nos envolvemos, que pode ser que às vezes nós estejamos até desviando o foco. Então há uma necessidade. Quando a Bíblia diz em Isaías capítulo 30, versículo de número 21, que quando estiveres andando, ouvirás uma voz atrás de ti, dizendo: o caminho é este, andai nele. Pode ser que seja o próprio Deus falando a nós, o seu Espírito,
ou às vezes até alguém que queira nos advertir. Ainda em Jeremias, no capítulo, salvo engano, 6:16, a Bíblia diz: procurai saber o caminho antigo e andai no caminho antigo. Nós vivemos em um tempo onde sabemos que o sistema ele pode ser renovado, o sistema ele pode ser mudado, mas a base desse sistema nunca mudará. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3:11, eu já coloquei um fundamento, e veja como vocês vão edificar sobre este fundamento. Paulo estava dizendo: o fundamento é Cristo. Aqui ele está dizendo que o pedido, os rogos em que ele fazia à igreja em Tessalônica era em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo não desvia. Sempre quando ele escrevia, ele falava que tudo era no nome do Senhor Jesus Cristo, pois é nele em que temos direito, é nele que temos a autoridade, é nesse nome que o Senhor tem abençoado a cada um de nós, as nossas famílias, a igreja de Deus, e que assim continuará até o final. Mas o apóstolo Paulo diz nesse primeiro versículo: continueis a progredir cada vez mais. A vida cristã é uma vida de continuidade, é uma vida de progresso, e não pode ser menos, é cada vez mais. Eu não posso ser amanhã igual estou sendo hoje, amanhã eu terei que ser um pouco melhor. Eu não posso ser hoje igual eu fui ontem, hoje eu tenho também que estar um pouco melhor, porque é isso que a Bíblia exige de cada um de nós. Versículo 2: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Outra vez, ele está dizendo à igreja: vocês sabem de cor e salteado aquilo que já lhes falei. Às vezes nós parecemos repetitivos, tal qual o pai e a mãe que são responsáveis com a sua família. Alguém como filhos, ou esposo, ou às vezes a esposa, dependendo do casal, quem é mais aplicado, às vezes pode dizer: você parece que está esquizofrênico, ou esquizofrênica, você parece que está louco, ou você parece que está louca. Alguém diz assim: a mamãe é repetitiva demais, o papai está ansioso demais. Às vezes, quando o pai ou a mãe vai falar, o filho já diz: eu já sei. É a mesma conversa de sempre. Não é diferente com uma verdadeira liderança instituída por Deus. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, por exemplo, ele diz: eu vou dizer a mesma coisa, mas isso é bom para vocês. Paulo não se cansava de estar repetindo as mesmas coisas. E aqui novamente no versículo 2 ele disse: eu já disse, vocês conhecem os mandamentos que já dei, foi tudo pelo Senhor Jesus. Agora observe o que é que ele quer dizer. Versículo de número 3, que ele volta a repetir no versículo de número 7, ele diz: porque vós bem sabeis que mandamentos são estes. Versículo 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sim, a vontade do apóstolo Paulo, a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus, o que é recomendável pela Bíblia Sagrada é exatamente isso, a vontade de Deus. O problema é que nós vivemos em dias onde as pessoas parecem não se preocuparem com a vontade de Deus. As pessoas querem se preocupar com a sua própria vontade, com seus próprios desejos, com seus próprios impulsos, com as suas próprias paixões, menos com a vontade de Deus. Mas a noiva de Cristo, ela marcha na terra, e o seu propósito é agradar o noivo, que logo voltará para buscá-la. E a vontade do noivo é exatamente essa, a santificação da igreja. Eu não consigo lembrar-me
uma só carta do apóstolo Paulo onde ele não recomende a santificação de uma forma direta ou indireta. Em todas as cartas que consigo lembrar-me agora, ele traz uma recomendação quanto à santificação. Não citarei os textos por causa do tempo, mas vamos à frente. A Bíblia diz de santificação. Todos os irmãos são sabedores de que existe uma santificação instantânea. À medida que nós nos entregamos a Cristo, é zerada a conta que nós devíamos, somos perdoados e santificados. Mas à medida em que vamos vivendo, como seres humanos falhamos por pensamentos, palavras ou atitudes. Logo, nós precisamos de uma santificação progressiva. O apóstolo Paulo disse em Efésios 5:18: não se embriague com cachaça, em que há contenda, mas se encha do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada mostra-nos no Antigo Testamento que os reis, os sacerdotes, os profetas, os príncipes, todos aqueles que tinham um contato com Deus, era proibido por vida de utilizarem algo entorpecente. A Bíblia Sagrada diz também em um dos evangelhos que quando Jesus estava na cruz, ele sente sede, as pessoas embebedam esponja em vinagre com fel e dão a ele para beber. E um dos evangelistas diz que ele não bebeu, antes jogou fora. Alguém diz que aquela substância poderia ser entorpecente, para que ele não pudesse sentir na realidade todas as dores que deveria na cruz do Calvário. Por causa da sua e da minha vida, ele abriu mão de tudo, da sua grandeza no céu, desceu a terra, nasceu, viveu, morreu como homem e ressuscitou e está vivo, mas sofreu tudo que lhe era necessário. Nós ouvimos uma leitura bíblica por esses dias, salvo engano, quarta-feira, quando o irmão leu em Hebreus 12:4, que ainda não resistimos o pecado até o sangue. Ninguém aqui sangrou por bater de frente com o pecado. Ninguém aqui derramou sangue por ser de fato e de verdade o que nos chamaram no princípio protestantes. Mas às vezes nós achamos muito: eu já vou à casa do Senhor, devolvo dízimo e oferta. Mas o evangelho é muito mais que isso. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos submeter-nos à vontade de Deus, e a vontade de Deus é santificação. Mas existe uma santificação plena, que será logo mais, quando Cristo descer até as nuvens. Quem estiver vivo, tiver o seu corpo transformado. Quem foi sepultado, mas morreu crente, ressuscita primeiro, encontra-se com Cristo nas nuvens, e para sempre estaremos com o Senhor. Essa é a nossa maior esperança. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui que vos abstenhais da prostituição. Quando a igreja se reúne nos primórdios, e a primeira convenção da igreja acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículos de número 19, 20 e 22, a Bíblia Sagrada diz, assim como também em Atos 15, 29, que quando os crentes estavam achando que precisavam de muita coisa para ter a salvação, eles disseram que se abstivesse da prostituição, da carne sufocada e dos ídolos, isso era o bastante. Era um tempo onde as pessoas viviam uma perversão sexual. Todos são sabedores que a cultura greco-romana, eles se esbaldavam tanto nas bebidas alcoólicas quanto em uma vida de prostituição pervertida. Quando nós olhamos para a Bíblia, todo este povo era tirado das garras do inimigo. Eles vinham para o Evangelho, e Paulo tinha essa preocupação de estar sempre advertindo-os. A Bíblia Sagrada diz que vos abstenhais da prostituição. Não é diferente nos dias em que vivemos também.
Há quem pense que essa advertência é apenas para adolescentes e jovens, mas isto vai mais adiante, pois o texto sagrado prossegue e nos diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Há duas interpretações, pelo menos, para esse texto. Quando diz cada um de vós saiba possuir o vaso, uma delas é que pode ser o meu próprio corpo, até porque o corpo não é meu. O corpo que temos, ele também é de Deus, pois não fosse Deus dono deste corpo, ele não tinha tanto cuidado. É Paulo quem diz nessa primeira carta, no capítulo 5, 23, dizendo: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e que todos vocês sejam encontrados irrepreensíveis no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a santificação que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 23 é essa: seja santificado o Espírito, seja santificado a alma e seja santificado o corpo. A santificação, por mais que nós queremos impetrá-la de fora para dentro, é impossível, porque alguém poderá viver de aparência por um momento, mas depois revelará quem de fato é no interior. Mas quando Jesus transforma, ele faz uma transformação de dentro para fora, é santificando o espírito, santificando a alma e santificando o corpo. O homem tem o espírito que não é o espírito de Deus, mas o espírito do homem, e esse espírito pode se corromper. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7, versículo 1 e 2, que o espírito do homem pode ser mau, pode ser corrupto. A alma, a sede das intenções, pensamentos, desejos e vontades, esta também pode ser corrupta. Mas quando nós estamos vivendo em santificação, ainda que o mal queira flertar conosco, ainda que uma flecha do maligno venha, quer seja ao nosso ouvido, à nossa mente, aos nossos olhos, ao nosso coração, mas o Senhor haverá de retirar, porque nós temos como viver em santidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos atentem para isto. A segunda interpretação seria no próprio casamento, quando Paulo diz aqui: possuir o vaso em santificação e honra, o homem ter o cuidado para com a esposa ter cuidado para com o homem, e não deixe de ser o próprio corpo, porque é o próprio apóstolo Paulo quem fala. Quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, ele diz que o homem que ama a si mesmo jamais maltratará a esposa, porque se maltratá-la, estará maltratando a si mesmo. E da mesma forma nós podemos fazer esta aplicação igualmente, a mulher para com o homem, porque quando o Senhor criou a humanidade, era apenas um, o nome era Adão, mas de um foram feitos dois, Adão e Eva. Isso é na criação, mas logo quando o Senhor faz o casamento, agora o mandamento é: dois agora são uma só carne, um só osso. Portanto, em Cristo Jesus assim deve viver. E é claro que se o homem cuida do corpo, a mulher cuida do corpo, ambos cuidarão um do outro, e é esta a recomendação bíblica. Os irmãos sabem que na tradução revista e atualizada, quando nós partimos para o próximo versículo e diz: não na paixão de concupiscência, quando a gente pega a revista atualizada, ela diz assim: nesta mesma área eu quero recomendar a vocês. Qual é a mesma área que a revista atualizada fala? Na mesma área da sexualidade. A gente dá continuidade a essa recomendação dizendo: não viva nas paixões. Os irmãos já leram 1 Coríntios 6, os irmãos já leram Romanos capítulo de número 1. Ele chama de paixões infames, ele chama de vida pervertida, ele chama de vida de pessoas que não temem a Deus.
E aqui ele está dizendo que não nessas paixões. Quem é que não sabe que paixão é aquilo que arde, é aquilo que queima, é aquilo que faz a carne pular no desejo dela mesma? E o texto sagrado diz aqui: e nem de concupiscência. Concupiscência é o desejo desenfreado de fazer o que desagrada a Deus. Eu tenho apenas 43 anos de idade, há 27 anos ouvindo histórias, e eu falo estas coisas aqui, para muitos é como que com um louco, mas os meus ouvidos têm ouvido tantas coisas, e quando eu olho para este versículo, parece que eu estou entendendo o que Paulo está dizendo, porque ele prossegue dizendo assim: não ande como os gentios. Gentios eram aqueles que não serviam a Deus, não temiam a Deus, viviam uma vida bagunçada. Mas Paulo diz: agora vocês são crentes, não vivam como quem não é crente. Aí ele prossegue dizendo assim ainda, na Bíblia Sagrada, que não conhecem a Deus. Eu tenho plenas convicções do que falo, porque já ouvi mulheres com mais de 80 anos, temos visitado constantemente, e quantas pessoas não ouvimos durante a nossa vida, que hoje choram, que hoje lamentam, algumas que surtam, perdem completamente a consciência para alguns, mas no momento de perda de consciência, conseguem falar alguma coisa que eles martirizaram a vida toda. Quantas mulheres infelizes na sua vida sexual, na sua vida íntima, e não é diferente com muitos homens também, que se dão ao casamento. Depois que chegamos aqui, quantas pessoas, ouvindo essas ministrações, dizem: eu era abusada e não sabia, tinha passado por abusos sem saber. Algumas, para se recuperarem, lançaram fora. O Senhor as abençoou e vivem libertas. Outras que ainda hoje estão enclausuradas, que vivem sofrendo, até porque eu pareço um menino na visão de quem tem 70, 80 ou 90 anos. Mas às vezes, quando a gente conversa, em rápidas conversas, é perceptível a angústia na alma, a angústia no coração. E o que mais me irrita nos dias em que nós estamos vivendo é que muitas igrejolas que aparecem por aí, com pastores extremamente irresponsáveis, porque essas carniças não sabem o que é servir a Deus, não sabem o que é a seriedade da eternidade. Há pessoas que falham aqui e são chamadas à atenção, ou até mesmo corrigidas, e são recebidas dessas igrejolas, porque o nosso povo foi ensinado a lutar por oportunidade. A maior oportunidade que temos não é de ter um microfone na mão para cantar um hino e ler uma palavra ou pregar uma mensagem. A maior oportunidade que Deus está nos dando é de nos arrependermos enquanto é tempo, porque o arrebatamento ele se aproxima. Tem muita gente enganada, porque atrás de um paletó tem muita carniça, atrás de uma gravata se esconde muita podridão. Mas eu quero lhes dizer nesta noite que sem santificação ninguém verá a Deus. Aqui as coisas podem passar despercebidas, aqui podem ficar debaixo dos panos, as pessoas podem enrolar, as pessoas podem enganar e podem fazer o que fizer, mas vai chegar o dia que o profeta Isaías disse, no capítulo 25, 7 a seguir, que ele vai arrancar a máscara de todos no Monte Sião. Deus desmascarará a muitos. Eu creio na palavra, eu sei que ela é a verdade, e não se engane, submeta-se à palavra do Senhor, porque evangelho é isso. João Batista, ele não estava nos grandes templos, ele não estava nos palácios, ele estava no deserto, como um louco pregava, se alimentava de gafanhoto, de
Eu prego-lhes palavra de vida eterna. Eu prego-lhes a palavra do Deus eterno. E a palavra de Deus é santificação, porque santificação convém à igreja de Cristo, e assim será até o arrebatamento. A Bíblia diz: ninguém oprima ou ganha ao seu irmão. Você sabe o que é isso? É tirar proveito do outro sem que lhe seja permitido. Quantas mulheres durante a vida, já na sua idade final, chorosas, deprimidas, dizendo: eu fiz isso para satisfazer a ele, mas nada o satisfazia. Eu fiz isso para ver se resolvia, mas nada resolvia. Eu digo: ai, jovens que estão aqui nesta noite, pareço louco pregando estas coisas para os avós e pais, às vezes pareço fora de mim, mas eu lhes digo no nome de Jesus Cristo: tenha cuidado ao tomar uma decisão quanto ao casamento, porque há muitos homens que não foram transformados ainda, assim como existem mulheres jovens que aqui estão. Alguns é só capa, alguns é só uma aparência, mas não é a realidade. Paulo não estava pregando a um povo lá fora, Paulo estava pregando a igreja do Senhor Jesus Cristo e fazendo essas advertências. A mesma advertência eu lhes faço nesta noite. Eu não tenho dúvida de que quando prego estas verdades, e eu não gostaria de estar pregando isso hoje, mas eu sei o que recebi do Senhor. Há pessoas que, se pudessem, gritariam dizendo: é verdade, socorro, socorro, porque o homem de Deus, ele precisa ouvir o gemido que vem do céu, mas precisa ouvir o gemido das pessoas e do Espírito de Deus que geme os gemidos inexprimíveis. Às vezes nós estamos querendo resolver muita coisa, empregando muita força e sem resolver nada. A igreja foi conclamada para a oração e a igreja está orando. Então não se espante. Tem um evangelho falso e fraco que diz que Deus não envergonha ninguém. Eu não vou me deter quanto a isso, mas quando havia apenas Caim e Abel, um irmão mata o outro e o Senhor chama a atenção: cadê o teu irmão? Ele disse: ah, eu sou porventura guardador do meu irmão. Cadê o teu irmão? O sangue dele está clamando. A Bíblia Sagrada mostra que nos dias de Davi, ele era rei, pecou, o erro estava encoberto há quase 3 anos. O profeta chegou, contou uma parábola e ele disse: esse homem tem que morrer. O profeta disse: é você que tem agido desta forma. Ananias e Safira, Novo Testamento, eles chegaram mentindo e eles foram mortos, fulminados na hora pelo próprio Espírito Santo de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Espírito de Deus, ele governa a igreja, ele sabe de todas as coisas. Não se espante se de repente o Espírito de Deus usar alguém dando nome, dando endereço, dizendo pecado, porque é tempo de santidade, santidade ao Senhor. Se nós somos a igreja do arrebatamento, e se nós queremos avivamento, e se nós queremos despertamento, nós precisamos orar, orar com fé, com o rosto descoberto, porque Deus revelará a sua glória e descobrirá. Nós não sabemos o que é a ação de Deus, mas quem ora está proposto a saber a ação de Deus. Há poucos dias, quantas ridicularizações, quanto no nosso campo ridicularizações aconteciam, vergonhas aconteciam. Eu tenho visitado aquela congregação, é tanta gente não crente, é tanta gente indo lá. Sabe o que é isso? É Deus sacudindo as águas, tirando a sujeira para fazer o que ele deseja fazer. Não se espante, Deus trará à tona, revelará, porque já passou muito tempo.
Tem alguém para ser crente nessa noite? Tem alguém para se reconciliar nesta noite? Tem alguém que quer se voltar para Cristo nessa noite? Eterno e soberano Deus, aqui está esse teu filho, que o Senhor o conhece. Dá a tua graça, ajuda em tudo para o teu louvor e para a tua glória.